Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Peço que a amada igreja se coloque em pé com bondade. Vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor no livro de Éfesos, capítulo 6. Carta de Éfesos, capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Amém? Amém. Estarei fazendo a leitura da palavra do Senhor. Amada igreja, põe em vossa Bíblia. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Podeis tomar o vosso assento por vontade. Sabemos que tivemos 2 noites de culto maravilhoso. Foi sexta e sábado, nosso congresso da nossa regional, para a glória de Deus, que a temática é obediência e promessa. Deus falou muito conosco, com nossos corações, né? E quando eu fui pré-avisado que eu poderia estar ministrando a palavra hoje à noite, Deus colocou esta palavra no meu coração, para a glória de Deus. No entanto, eu iniciei dirigindo o culto, né? Mas aí eu vi que o ministrante não ia chegar. Aí eu falei dele, conduz o culto. A glória de Deus, aqui nós estamos. Louvado seja o nome santo do Senhor. A temática desta palavra, o qual Deus colocou no meu coração, é famílias que honram a Deus. Famílias que honram a Deus. Modelo de família segundo Deus. Neste trecho, o apóstolo Paulo nos apresenta um modelo de família que agrada ao coração de Deus, onde há respeito, obediência, honra, cuidado mútuo. Uma família que vive essa verdade colhe frutos de paz, longevidade e bênção espiritual. Filhos que obedecem e honram. A obediência é uma expressão de amor e respeito. Obedecer no Senhor significa que a obediência dos filhos deve estar de acordo com a vontade de Deus. A palavra obediência é muito mais do que pensamos. Nós vimos nessas 2 noites que foi falado a respeito muito grande a obediência. E nós conseguimos compreender e entender que obedecer, quando é aprazível a nós, é muito fácil. Agora, obedecer, quando mesmo nós não querendo, mas nós sabemos que é o certo, é difícil. É verdade. Agora, para a gente que já adulto, né? Muitos já maduros, é difícil. Agora imagina para um adolescente. Que muitas das vezes o pai fala, não, por aí vai dar errado. Mas ele tem por ali, porque por ali é a concepção dele. Ele acha que por ali vai dar certo. Então, obedecer de maneira geral, tanto obedecer ao pai como obedecer a Deus, que é o nosso pai, né? É difícil, é muito difícil. Quando já o cristão, né, transformado em Cristo Jesus, para ele obedecer se torna fácil.
quando ele ainda não é totalmente, né, transformado em Cristo Jesus, ele já não é uma nova criatura. É difícil. É difícil. Porque querendo ou não, a carne, o seu interior, não quer. Ele só quer aquilo que lhe apraz. Só aquilo que ele vai se sentir bem. Algo que vai proporcionar alegria a si mesmo. Queima ela, Jesus. Então, quando o nosso pastor ele bate nessa tecla aí, a respeito da palavra, de se consagrar, de jejuar, de estudar, é porque a natureza, nossa natureza carnal, não é fácil. Mediante a palavra do Senhor, é falado que é a única que milita todos os dias contra Cristo, contra o Espírito Santo. É o único que tem força para todo dia procurar resistir o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aleluia. Então, por isso que muitas das vezes é tão difícil obedecer, é tão difícil fazer e estar no centro da vontade de Deus. A obediência, quando nós temos a obediência, nós vimos esses dias e vamos ver hoje, quando nós obedecemos, nós alcançamos as promessas de Deus. Aleluia, Deus. A obediência, ela nos traz isso. E na família, a obediência é primordial. Porque se o pai obedece, se a mãe obedece, se os filhos obedecem, tudo vai bem. Agora imagina, se a mãe não obedece, o pai não obedece, o filho não obedece, para que rumo esse barco vai? Aí o que adianta? O motor, ele está funcionando, mas porém o leme está para o outro lado. E aí? Honrar os pais vai além da obediência. Envolve cuidado, reconhecimento, gratidão e respeito durante toda a vida. Eu um tempo atrás, eu me martirizei muito. Assim, até quando eu não tinha um compromisso na obra, eu não passei por isso. Até quando eu não tinha um compromisso na obra, eu não passei por isso. Mas a partir do momento que eu comecei a buscar e comecei a querer verdadeiramente ter um compromisso na obra do Senhor, por falta de entendimento, eu me martirizei muito. Porque parece uma coisa, mas Dia dos Pais, Dia das Mães, aniversário do meu pai, aniversário da minha mãe, às vezes sempre tinha algum evento, sempre tinha alguma coisa, tinha um Santa Ceia pela manhã, o qual eu não queria perder, e muitas das vezes eu escutava: o Edson agora é só igreja, tem as coisas aqui, tem as coisas do pai, tem as coisas da mãe, e ele não aparece. É que uma vez eu escutei assim, que nem não tivesse mais, a família dele é a igreja, e muitas das vezes eu escutava isso e eu me martirizava muito. Eu me martirizava. E aí eu ficava muito, às vezes, pensativo. E aí eu ficava: será que eu estou desonrando meu pai e minha mãe? Em honrar a Deus, em procurar estar no centro da vontade de Deus? E aí eu ficava assim: mas eu oro por eles. Sempre quando eles precisam, eu estou à disposição. Eu sempre procuro respeitá-los. E aí, um certo dia, numa ministração, eu não me recordo se foi com o pastor Jasper, se foi com quem foi, e aí falou a respeito de honra. E eu aprendi que eu não estava desonrando meus pais. Mas por um período de tempo, eu me martirizei muito. Eu me martirizei muito, porque eu achei, por alguns momentos, que eu estava desonrando eles. E o meu pai, ele trabalha no trecho. Meu pai, ele é motorista e operador de caminhão multi. Ele passa de 25, 30 dias, às vezes até mais de 30 dias longe de casa. Mas sempre eu passo uma mensagem para ele, sempre eu converso com ele. Quando ele chega, eu peço para meus irmãos, a minha mãe me avisar que ele chegou. Procuro
procuro, dou um jeito, vou para lá, fico às vezes um bom período lá com ele e sempre estou conversando com a minha mãe, mas o inimigo da nossa alma e a minha carne, por um momento, ela quis me acusar. Se eu por um momento tivesse deixado isso afligir mais do que ela estava me afligindo, a questão do meu emocional, se eu tivesse deixado ir mais a fundo, eu teria parado, eu teria estacionado, porque eu teria confundido o que é honrar e estar presente. Nós estarmos presentes, físico é uma coisa, mas eu honrar não quer dizer que eu tenho que estar lá cuidado. Por quê? Porque hoje eu sou casado, hoje eu tenho uma família. Honrar é diferente. Honrar não quer dizer que para você honrar uma pessoa, para você honrar o pai e a mãe, você tem que estar com ele 24 horas. Você tem que estar com ele ali, não. Nós honramos também de longe. Nós honramos. Porque imagina, eu estar na presença de Deus, eu estar na casa do Senhor, eu estou honrando a Deus. Eu estou segundo a sua vontade, segundo os seus preceitos. Aí eu saio da casa do Senhor, começo a fazer tudo que é errado. Estou honrando. Eu estou falhando. Então, muitas das vezes, as pessoas se enganam que nem por um momento eu achei que eu estaria desonrando meus pais. E eu aprendi que honrar é muito mais do que estar junto, do que estar presente. É uma importância muito maior. É você respeitar, é você cuidar, é você ter um zelo, você ter verdadeiramente uma recíproca verdadeira pelaquela pessoa, um amor verdadeiro. Então, assim, muitas das vezes as pessoas se enganam. Muitas das vezes, nós, como a palavra do Senhor mesmo fala, nós padecemos mesmo por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de busca. Isso é o que verdadeiramente, muitas das vezes, acontece. Para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida, ou seja, honra dos teus pais. Honrar os teus pais atrai bênção para todas as áreas da sua vida. Nós sabemos que muitas das vezes nós queremos honrar pais, mães, e nós achamos que para honrar tem que ser dando algo, comprando, presenteando, e muitas das vezes nós não temos entendimento que somente nós darmos uma palavra, somente nós respeitá-los, somente nós retribuir tudo aquilo que ele fez ou padeceu por nós. Eu fico vendo que meu pai sempre fala assim: meus filhos são um menino bom, o que eu pude fazer por eles eu fiz. Ele fala assim: eu lhe diverti, eu lhe comer, eles estudaram, aqueles que se esforçaram se formaram, aqueles que não se formaram, mas foi porque não quiseram. Ele sempre fala isso. Ele sempre fala isso. E eu me lembro que quando eu estudava eu tinha uma preocupação muito grande, porque naquela época tinha assim duas preocupações. Era o seguinte: você tirava nota boa para passar e para escapar da pista. Porque se você reprovasse, você apanhava. É verdade. Porque se coloque por um momento, você filho, por um momento se coloque na situação de um pai. Eu, pelo menos, depois eu fui ver isso e fui analisar. Meu pai era da missão da Havaiana, meu pai era servente de pedreiro por um período de tempo, mas ele fazia de tudo para comprar uma sandália para nós, para comprar um caderno para nós,
enganado, o quilo da costela era 75 centavos. E o quilo do miúdo do frango era 50 centavos. Isso era o prato. Isso era o prato. Almoço era uma coisa, janta era outra coisa. Mas era isso aí. E eu me lembro que era frito, era cozido, era no arroz, era plano, era de outro jeito. Chegou-se um tempo, quando eu conheci a minha esposa, aí ela falou, vamos comprar uma costela? Tá, eu quero. Na hora eu falei, quero não. Mas é tipo assim, se pode, beleza, tudo bem. Mas na época era questão de necessidade mesmo. Era só agradecer a Deus. Aí depois que ela veio me falar que ela gostava. Aí eu falei assim, pode comprar pra você, faça. Mas eu criei trauma. Eu criei trauma, foi um momento. Ela quer pular vou na sopa, eu compro pra ela. Eu compro pra ela e tudo. Mas houve um período que foi muito difícil. Muito difícil mesmo. E aí, às vezes quando fala de pai, fala de mãe, fala de família, aí eu trago para o dia de hoje, eu vejo que muitas crianças, adolescentes, jovens, às vezes estão na faculdade, o pai ali trabalha dia e noite para pagar a faculdade, o pai para dar roupa, para dar sapato, aí ainda tem preocupação de saber com quem está andando, se a amizade é boa, se não vai se perder, tem tudo essa situação. Aí eu fico vendo que muitas das vezes é tão fácil de trair a confiança do pai e da mãe. É verdade. Mente por besteira. Às vezes troca de rota, não comunica com o pai, porque senão acontece alguma coisa. Mas o que ele estava fazendo para ele? Então assim, eu vejo que hoje em dia, para desonrar o pai e a mãe, parece que é algo banal, é algo que não tanto faz como tanto fez. E naquela época, eu mesmo adolescente, já entrando para a parte de juventude, mas eu vi a situação. Quantas das vezes eu não vi meu pai contando moeda? Contando moeda. E hoje assim, quando eu chego lá, eu posso sentar, conversar com ele. Ele gosta muito de coisa gelada. Quando eu posso, eu vou lá, venho aqui, esqueci o nome, levar, compro sorvete, levo e fico lá com ele. Às vezes detalhes que nós honramos os nossos pais. É verdade, Jesus. Às vezes é detalhe. Aí a pessoa acha que honrar o pai e a mãe é uma grande coisa. Às vezes é detalhe. É um momento de comunhão, um momento de sentar e escutar. Ou simplesmente ele quer realmente te escutar. Ou claro, como um dia ele te escutou. São detalhes. Que infelizmente que a família atual tem se perdido. É verdade. Tem se perdido. Glória a Deus. E muitas das vezes nós nos prendemos ao material, mas nós nos prendemos mesmo. Muitas das vezes nós nos prendemos ao material que acha que honrar é sobre o material. É verdade, Senhor. Às vezes a pessoa só quer um abraço, ela só quer uma palavra amiga. Deus. Só quer um abraço, só quer uma palavra amiga. Aí muitas das vezes a gente pensa assim, não, vou fazer isso. E às vezes é só um abraço, só uma palavra amiga. E eu vejo, eu me lembro dos sacrifícios, eu me lembro das coisas, que nem essas situações, mas assim, eu vi o esforço deles. Eu vi o esforço deles. Para quê? Para que a gente não viesse passar fome. Irmão, o senhor passou fome alguma vez? Não, eu comi óleo. Tinha uma frigideira lá, um óleo, tinha uns 3 dias de óleo de bisteca que tinha sido frito. Mas alguma coisa tinha sido frito lá na carne. Eu peguei, esquentei aquela frigideira, aquele óleo, joguei em cima
mas eu não passei fome. É. Mas foi difícil. Foi difícil. Aí muitas das vezes queremos honrar pai e mãe de outras formas. Mas só eu nunca ter preso, nunca ter usado droga, nunca ter dado trabalho para meus pais, eu honrei eles. Eu tenho honrado eles. Aleluia, meu Deus. Eu tenho honrado eles. É. Eu tenho honrado. E esse dia eu meditando, e uns dias bem atrás eu meditando. Hoje, infelizmente, nós estamos presos muito no material. Às vezes a gente quer honrar uma liderança da gente, um líder mesmo. Agora eu trago do lado ministerial, eu trago questão da igreja. Às vezes a gente quer honrar uma liderança, a gente pensa logo, poxa, eu queria ter dinheiro para comprar isso, eu queria ter dinheiro para abençoar isso. Às vezes a liderança ela só quer da gente um bom testemunho. Às vezes a liderança ela só quer da gente que verdadeiramente aquilo que ela tem chorado, que ela tem orado, que ela tem pelejado por nós, que não seja tempo perdido. E muitas das vezes nós estamos se perdendo, porque nós estamos nos dias do materialismo. Muitas das vezes ele só quer que nós tenhamos sucesso no Cristo Jesus. Que verdadeiramente nós possamos ser aprovados por Deus. Que verdadeiramente nós possamos testificar de Cristo. É, meu Deus, aleluia. Irmão, é fácil testificar de Cristo? Não, não é. Mas é renúncia. É algo necessário que eu e você nós precisamos. Porque a palavra do Senhor mesmo ela nos fala que é mediante o nosso testemunho, que é a nossa maior pregação, é o nosso testemunho. Aleluia. Pais, que excluam com amor. A palavra diversa. Pais, não provoquem seus filhos a ira. Ou seja, não sejam autoritários, injustos, ausentes e insensíveis. Hoje é difícil. Hoje nós vemos que o mundo ele tem gerado um autoritarismo muito grande. Mas uma família na presença de Deus, ela tem tudo isso. Uma família na presença de Deus, ela tem tudo isso. Ela tem amor, ela tem ouvido para escutar seus filhos, ela tem ouvido tanto seus filhos para com seus pais. É difícil? É. No mundo no qual vivemos, no século no qual estamos, que cada dia se acumula mais, cada dia, hoje em dia, o erro se torna certo, o errado se torna certo e o certo se torna errado. É algo que hoje em dia, se você está certo, você procurar fazer o certo, é algo retrógrado. Cada dia está mais difícil. É, meu Deus, aleluia. Mas nós sabemos que mediante a palavra do Senhor sempre vai existir os remanescentes. Sempre vai existir aqueles que procuram estar no centro da vontade de Deus. Aleluia. Então hoje em dia você ensina algo na igreja, você ensina no seu lar. Muitas das vezes lá na escola ele está desconstruindo tudo aquilo que está sendo ensinado em casa e na igreja. Porque infelizmente nós estamos vivendo esse sistema no qual, a cor azul não quer dizer mais nada, a cor rosa não quer dizer mais nada, tanto faz. Como uma criança esses dias, ela estava em um certo lugar, numa escola, ela estava na escola, e aí uma pessoa foi dar algo para aquela criança rosa, e a criança falou, não quero não, é coisa de menina. Aí a educadora falou, não, você não pode pensar assim não, porque ele pediu o azul. E a educadora queria, porque queria que ele pegasse aquele objeto rosa e ele não queria pegar. Porque ele disse que ele queria para ele um azul, e tinha azul para ele pegar. E ele disse que queria o azul.
E ela não, ela queria que ele entendesse, que ele compreendesse a visão que não existe mais isso. Não existe mais essa concepção. Então, por mais que nós instruamos quem é pai, seus filhos em casa ou na igreja, mas lá fora vão querer desconstruir. Lá fora vão querer mostrar que tudo é normal, que é o tal do nada a ver. Então, querendo ou não, quem é pai, ele todo dia ele tem que estar vendo e acompanhando de perto que os seus filhos estão estudando, o que estão acontecendo com eles no seu dia a dia, no seu viver. Então, esse amor, o qual é falar, mediante a palavra de Deus, com seus filhos, esse amor de zelo mesmo, esse amor que eles verdadeiramente dele, o caminho do Senhor Jesus. A palavra do Senhor mesmo nos fala, ensina teu filho no caminho qual deve andar. Então, não é fácil. Eu vejo que cada dia mais fica difícil. Eu até falei para a Daiane, eu falei assim, eu acho que quando a gente tiver um filho, nós vamos embora para a Colômbia. E a primeira vez eu criei o meu filho no modo antigo. Mas não adianta não, lá na Colômbia é a mesma coisa. Hoje em dia tem a Starlink, que lá no centro do Seringal tem internet, tem tudo. Então não tem para onde correr. Não tem para onde correr. É verdadeiramente ser convicto. Nós temos que ter verdadeiramente essa convicção e passar essa nossa convicção para a próxima geração. Porque senão nós vamos padecer assim como padeceu o povo de Israel. Por um período o povo de Israel não sabia quem era Deus, porque não foi passado isso em diante, não foi vivido isso em diante. Aleluia. Então por isso que é necessário nós sermos convictos. Por isso que é necessário nós sabermos verdadeiramente, E a palavra do Senhor ela nos ensina isso. A palavra do Senhor ensina como criar os filhos, como admoestar, não reter a vara. Não reter a vara não é espancar. Não vá se confundir. Não reter a vara não é espancar. É quando necessário, chega ali, e fala, você está precisando. O meu pai é assim. O meu pai, eu me lembro de 3 pisas do meu pai. 3. Mas eu e meus irmãos era meio complicado, nós somos 3 irmãos, homem e 2 mulheres. Mas era meio salgado o negócio. Mas eu me lembro de 3 pistas do meu pai. Mas meu pai era assim, ele te avisava hoje, falou, estou conversando contigo. Aí tu ia voltar de novo, aí tinha assim para ver, naquele dia tu fez isso, não esqueci não. E hoje já é isso. Aí na terceira vez, ele te falava para ti. Aí ele te pegava. Ele dava 3, 4 lapadas. Aí tu achava assim, acabou. Aí ele falou, você lembra aquele dia assim, era a brisa cantada. Era aquela brisa cantada. Você sabia por que você estava apanhando. Você sabia. Aleluia. Era doído? Era. Porque o cara pensava assim, acabou, que nada, não mais. Então era aquela coisa cantada. Mas você sabia porque você estava sendo exortado. Você sabia porque você estava sendo castigado. Você sabia porque você estava apanhando. Claro, tem as exceções que o pai não sabe, vai lá e espanca, faz o teu filho. Mas naquele tempo o pai era assim. Batia assim, mas era aquela coisa cantada. Ele relembrava da primeira vez, relembrava da segunda vez, relembrava da terceira vez, aí ele encerrava a vez. Mas ele te lembrava tudo. Ele te lembrava, ele falava assim, se lembra daquele dia que tu respondeu a tua mãe, assim, assim. Ele lembrava tudo. Era uma nossa coisa cantada. Aí eu sempre falo, a minha esposa, ela pergunta,
mas foi 3 que... Não esqueci. Eu não quis mais não. Eu falei, vou abandonar esse negócio. Vou tomar jeito. Disciplina com equilíbrio, limite, correção amorosa. Nós temos que corrigir nossos filhos. Vocês, a igreja em si, que tem filhos, tem que corrigir seus filhos. Mas corrigir com amor. Mas corrigir com amor não é rédea frouxa, não. É o amor que Cristo tem por nós. Na hora de exaltar, exalta. Na hora de botar na aprovação, na moinha, coloca. Esse é o amor de Cristo para nós que nós não viemos nos perder. Então a palavra do Senhor, ela nos ensina isso, ela nos exorta isso. Que nós temos que disciplinar com equilíbrio, com limites, correção amorosa. Eles têm que saber que aquilo que eles estão passando é o melhor para eles. Por mais que no momento seja doído, é difícil, mas lá na frente eles vão agradecer, vão saber que verdadeiramente é o melhor. Aleluia. É o melhor. É, meu Deus. Quantas das vezes eu lembro que quando eu passei por essas situações de exortação, apanhar, eu ia dormir com raiva. Eu ia dormir com raiva. Mas já pensou se meu pai não tivesse me exortado, não tivesse, se ele tivesse retido a vara? Na minha juventude eu já dei trabalho. Entendeu? Quando eles voltaram para a colônia, eu passei um tempo na colônia, voltei, vim morar só na cidade para terminar o ensino médio. Eu já dei trabalho, eu fui beber, eu fui me prostituir, eu já dei trabalho. Agora imagine se não tivesse ensinado o que é certo. A demonstração ensina valores bíblicos, encoraja, aconselhar com a palavra. Aleluia. É necessário que a palavra ela seja primordial na família. A palavra ela tem que ser primordial na nossa família. Primordial mesmo, verdadeiramente. Pais não foram chamados apenas para sustentar seus filhos, mas para formá-los em Cristo Jesus. Muitas das vezes eu já escutei, eu já vi situações que a pessoa fala assim: o pai é o que cria. Eu dei de comer, eu alimentei, eu dei roupa. Aí fala assim: eu fiz a minha parte. Mas e onde está Cristo, né? Ele foi ensinado a respeito de Cristo, ele foi ensinado a respeito de Deus. Ele foi ensinado no caminho que deve dar. Então muitas das vezes eu já vi situações de o pai ele trabalhar dia e noite. Porque eu já escutei isso, eu já passei por isso. E o pai falar assim: meu pai ele é maranhense. Meu pai ele chegou um dia que para ele não passar fome, ele sentava debaixo de um pé de pimenta fofa, que para cá é conhecido como pimenta doce. Lá no Maranhão é conhecido como pimenta fofa. São as pimentas grandes, parece pimentão. E ele sentava debaixo daquele pé com uma moquecazinha de sal, farinha e café. Aquilo muitas das vezes era o café da manhã dele e o almoço dele. E aí muitas das vezes eu não escutava meu pai, e às vezes falar, e eu escutei já de outras pessoas, falar assim: não, meu filho, eu quero trabalhar, eu quero ter para que você não sofra, você não passe o que eu passei. E muitas das vezes os pais, eles invertem os valores, ele trabalha dia e noite, para falar assim: não, eu não quero que você passe fome, eu não quero que você... O que eu não tive, eu quero que você tenha. Mas só que ele esquece que ele está abrindo mão do crescimento, ele está abrindo mão de estar perto, ele está abrindo mão de sentar à mesa do filho, ele está abrindo mão de tanta coisa, que às vezes
Eu escutei uma pessoa uma vez que ela só queria sentar à mesa com a família. E o pai e a mãe, eles trabalhavam muito, que quando eles chegavam em casa, ele já estava dormindo, essa criança. E a gente depois vai analisar, depois de grande, já depois de, homem, eu fico pensando, eu sempre falo para minha esposa, eu não sou obrigado a errar para me aprender. Eu vendo os erros dos outros, eu tenho que pegar como exemplo para mim. É como sempre nós somos ensinados, retém o que é bom, o que é ruim, joga fora. Então, muitas das vezes, no século no qual estamos vivendo, nos dias em qual estamos vivendo, muitas das pessoas falam, não, eu tenho que trabalhar, eu não quero que meus filhos passem o que eu passei, ou o que eu vivi. E eles se atentam somente no bem material. Eles acham que suprir seus filhos com bens materiais, ele vai estar suprindo todas as necessidades. E não é assim. Você pode ver que hoje em dia criança com 10 anos, 12 anos, já tem depressão, tem ansiedade, e por aí vai. Aí muitas das vezes o pai e a mãe perguntam, mas tem tudo, essa criança tem tudo, não se preocupa com nada, como é que está com depressão? Ele tem tudo, mas perdeu o pai. Infelizmente, no dia de hoje está acontecendo isso, diariamente, porque tem perdido os pais para o trabalho, para o sistema. Então, quando a família, o centro não é Cristo Jesus, quando a família, o centro não é Cristo Jesus, ela padece, ela passa por tudo isso que eu estou falando. Agora, a família, quando ela tem o centro, Cristo Jesus, ela vai ser uma família equilibrada, ela vai ter equilíbrio, ela vai saber reter o seu tempo, ela vai saber como administrar seu tempo, tanto ao trabalho como com a sua família. Então, por isso que o tema é família que honra a Deus. Porque uma família, quando ela honra a Deus, automaticamente ela vai ser abençoada. Automaticamente ela vai ser abençoada. Relacionamentos familiares são espirituais. A forma como pai e filho se tratam reflete a presença de Deus no lar. Onde há Cristo, há amor que perdoa. Numa família que há Cristo, numa família que ela há Cristo, há amor que perdoa. Quantas famílias hoje em dia, filho ele sai de dentro de casa, ele sai brigado com o pai e com a mãe, porque não houve perdão, não houve entendimento. Ou o pai não fala com o filho, porque não conseguiram sentar para conversar, dialogar. Então, uma família que reflete Deus, uma família que está em Cristo Jesus, ela há amor e perdão. Hoje, infelizmente, as pessoas elas estão confundindo o perdão com remorso. Falar, perdoei. Passa 5 dias, está jogando na cara do outro. Não perdoou, é remorso. Perdão é lançado fora, é jogado fora. Vai para o lado do esquecimento. Isso é o perdão. Isso é o perdão. Mas hoje em dia as pessoas elas têm usado remorso como perdão. E numa família é primordial ter o perdão. É primordial se perdoar. Isso é primordial. Diálogo com respeito. Diálogo com respeito. A família, quando ela não está em Cristo Jesus, não há diálogo, não há respeito. São tratados de qualquer jeito, de qualquer forma. Não respeita de maneira nenhuma. O pai não respeita o filho, o filho não respeita o pai, a esposa não respeita o marido não respeita a esposa. E assim vice-versa. Mas uma família em Cristo Jesus,
Ensine com paciência. É o que menos tem hoje, né? No mundo no qual vivemos, na sociedade, o que menos tem é a paciência. Primeira coisa que muitos dos pais e mães falam, até um irmão com outro irmão: vou te ensinar só mais essa vez, não vou ensinar mais. É desse jeito. A primeira coisa, vou ensinar só essa vez, vou ensinar mais não. Não tem paciência. Porque a gente não olha para nós mesmos. Outrora não tiveram paciência com a gente. Outrora não tiveram paciência com a gente. Ei, pensa no cidadão que foi complicado para aprender a lei. Foi eu. Eu, quando criança, eu passei por um certo trauma familiar. E me travou mesmo, me travou. E aí, quando a professora sentava do meu lado, ela via a minha dificuldade. Quando ela sentava do meu lado para me ajudar, olha, que ela sentava do meu lado para me ajudar, ela ia ali com toda a paciência do mundo para me ajudar. Mas para mim, eu já entendi que ela estava brigando comigo. Eu travava, sabe o que é travar? Era o que ia acontecer comigo, eu travava. Eu acho que eles pensaram assim: rapaz, vamos passar isso para frente, vamos passar esse problema aí para outra pessoa. Me passaram adiante sem eu saber ler. Eu fui dar problema para outra pessoa. Foi. Eu só sei que eu cheguei à terceira série gaguejando mais do que papagaio. Naquele tempo existia um tal de aceleração. Eu entrei nesse projeto. Foi com uma professora que teve paciência e Deus iluminou a mente dela que me ensinou ali. Aleluia, Deus. Aí dali parece que já ia para a quarta série, era para a quinta série, nem me lembro mais. Aí foi como eu segui. Mas até quando eu cheguei ainda na presença do pastor, eu lia pouco e muito, gaguejava com isso aí. Aí o pastor me olhou assim: rapaz, você teve essa dificuldade? Rapaz, eu falei assim: rapaz, desde quando eu não entendo por gente, né? Aí ele falou: vou mudar isso? Eu falei: bora, mas não sabia como. Ele falou: ó, tu vai ler tantos capítulos da Bíblia por dia. E eu comecei a ler a Bíblia. Aleluia, Deus. Comecei a praticar. Porque aquilo que a gente é ruim, se a gente não procurar melhorar, se a gente não procurar a se esmerar, a gente não vai sair da situação, não. A gente vai permanecer ali e achar que está tudo bem. Aí eu quero falar: não, é porque eu tive um problema na infância, assim, e eu fiquei assim. Usava aquilo como o quê? Boleto. É um ditado que eu aprendi do meu pai. Quando a gente não quer uma coisa, a gente, né? Ele fala assim: ó, desculpa de amarelo é fé e aleijado é boleto. Ele sempre fala isso. Ele fala assim: isso assim, aí a pessoa dá uma desculpa. Ele fala: ó, desculpa de amarelo é fé e aleijado é boleto. Então, muitas das vezes, nós usamos algumas situações como muleta da nossa vida secular e da nossa vida espiritual. Aleluia, é verdade, Deus. Nós muitas das vezes nós se transformamos em coxo espiritual. É verdade. Muitas das vezes nós ficamos doentes espiritualmente e adquirimos aquilo ali como algo de estimação, algo que está tudo bem. Por quê? Porque está tudo bem daquela forma. Vai mexer para quê? E ele falou: vou mudar isso. E aí comecei a praticar. Aí eu ficava escutando. Eu lia: como é que é isso aí mesmo? Mas naquele dia, às vezes eu lia 3 vezes a palavra e ainda lia errado. Aí eu falava: lê de novo. Eu falava: rapaz, não vai cansar. Aí eu conseguia. Muitas vezes eu trocava, colocava o R onde não tinha R. Isso acontece. E se a pessoa não procurar se esmerar, não procurar consertar isso, está tudo bem.
tudo bem. Então a paciência ela é isso. Nós queremos que as pessoas tenham conosco, mas quando nós não estamos em Cristo Jesus, nós não queremos ter paciência com ninguém, não. Nós não queremos ajudar ninguém, não. A primeira coisa que a carne fala, não quer nada não, não quer nada com a vida não. É uma desculpa que a gente usa para não ajudar. É uma desculpa que a nossa carne ela já fala logo na nossa mente, não quer nada não com a vida não. Não tem esse amor, porque a paciência ela gera isso. Quando a palavra governa lá, o céu toca a família. Famílias fortes não são perfeitas, mas são aquelas que decidem todos os dias viver de acordo com os princípios de Deus. Uma família forte, ela não vai ser perfeita, mas ela vai decidir viver de acordo com os princípios de Deus, de acordo com aquilo que Deus nos ordena. Isso é uma família forte em Cristo Jesus. Isso é uma família forte em Deus. Perfeição em si, Cristo. Mas nós possamos buscar para que nós possamos ser uma família forte. Uma família forte em Cristo Jesus. Que cada casa diga como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Que verdadeiramente a nossa casa ela possa servir ao Senhor. Aleluia, Deus. Que verdadeiramente a nossa casa ela possa servir, mas servir mesmo a Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigada. Peço que a amada igreja se coloque em pé com bondade. Sou grato a Deus pela vida da igreja. Sou grato a Deus pela vida de cada um que hoje se fez aqui presente para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando, dando graça, força, sabedoria, para que as nossas famílias ela verdadeiramente possa ser abençoada por Deus. E tudo isso que Deus colocou no meu coração, que verdadeiramente nós possamos viver e testificar em Cristo Jesus. Eu tenho um desejo muito grande de ser pai. Quem é próximo sabe disso. Antes eu me martirizava quando chegava o dia dos pais, quando eu via na igreja dando presente para todo mundo. Eu ficava triste. Hoje não, eu estou na dispensação de Deus. Eu estou na dispensação de Deus. Porque uma certa vez eu me peguei a pensar assim: o que é melhor? Eu tenho um filho ou ter minha comunhão para com Deus? Porque uma vez me perguntaram assim, desse jeito: tu quer ter um filho ou tu quer chegar ao céu? Eu falei: eu quero chegar ao céu, mas se Deus me proporcionar um filho eu também agradeço. Porque a gente é carnal, a gente muitas das vezes a gente tem alguns pensamentos alheios. Mas o importante é nós procurarmos estar no centro da vontade de Deus. Eu creio que se for a vontade de Deus, no momento e a hora certa Ele vai nos conceder essa graça. Mas até então é adorar o nome santo do Senhor. Aqui eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus continue nos abençoando. O irmão Ney vai estar dando os avisos e encerrando